dando um salve para quem está assistindo depois dessa live, quem está assistindo a versão gravada dessa live. Porque afinal de contas, enquanto eu estou aqui dando olá, não tem ninguém ainda. Mas logo vai ter, porque a gente vai falar hoje sobre Vertigais RPG, a versão jogo do romance distópico chamado Vertigais, escrito por esse senhor aqui. Meu nome é Ricardo Oliveira, sou editor aqui na Livro e tô vendo já aí que Diogo já tá aqui, pediu a solicitação. Bem, muito bem. Eu tô todo a caráter hoje aqui. Vejo luzes desfocadas. Será o apocalipse? Foi de propósito isso? Não, eu tava com a câmera virada pro outro lado. Parece luzes de emergência repentinamente. Boa noite, Diogo. Tudo bem? Certinho? Beleza. Melhor Cadê o menino? agora. Vamos ver aí. Boa noite, Neto. Seja bem-vindo. Vou aqui abrir o Instagram para ver se está tudo ok. Mas hoje vamos falar sobre a versão RPG do romance mais falado do momento. Porque a gente não para de falar sobre ele. Todo mês é uma novidade, mas agora é uma novidade épica. E aí eu tô aguardando aqui, além de Diogo, entrar o perfil Mesa de RPG na figura ilustríssima do senhor Taiguara Rangel, um dos editores. Boa noite para o grande Tiago Cinebairro que está entrando aí. Seja bem-vindo. Estamos aqui nos aquecimentos para falar sobre o lançamento da Editora Livro, em parceria com o Mesa de RPG, que é o Vertigais RPG Guia do Sobrevivente com a aventura Emergência Mortal. É isso aí. Acertei tudo? Acertou certíssimo. E aí, Vanessa, tudo bem? Acho que é isso, né? Vanessita, acho que é Vanessa. E aí, Vanessa, tudo bem? Seja bem-vinda. Para quem ainda não está acompanhando essas novidades todas, a segunda edição de Vertigais foi lançada agora no mês de agosto e no finalzinho de julho, enquanto a gente estava começando ali a campanha de financiamento coletivo dessa segunda edição, a gente anunciou o Vertigais RPG e a gente vai contar um pouco mais para vocês sobre o que é que a gente tinha anunciado e o que é que o bicho virou, né? Porque ficou um negócio bem mais amplo, bem mais complexo e bem mais interessante e que vale a pena conhecer hoje. Tiago está dizendo aí, sempre muito feliz por esse universo Vertigais expandindo. Sempre torcendo, valeu, cara, obrigado. Tiago, que merece aí a atenção de quem gosta de literatura de horror, quem gosta de contos, vai lá no perfil dele, tem um linkzinho no perfil dele que você consegue acessar várias histórias escritas por ele em diferentes revistas nacionais, diferentes coletâneas, antologias, revistas. Isso aí. Tenho praticamente certeza que o celular de Taiguara explodiu enquanto ele vai entrando. Enquanto ele vai entrando, quero mostrar para vocês que é isso aqui que a gente tem. Olha só essa novidade. Para mim tá aparecendo espelhada a minha imagem, para tu tá aparecendo espelhado, Diego? Tá. Eu sinto que eu vou ter que arrumar um espelho agora então para resolver esse problema. Apareceu, grande. Vamos lá, ver se vai funcionar. O seu Instagram vai explodir uma live com 3 pessoas. Seja bem-vindo, Phil Ravi. É isso? É isso aí. Taiguara tá no carro, meu Deus do céu. Boa noite, Taiguara Angel.
Olá! A E turma aí, que trabalha aí à noite. tudo bem? Vocês estão me Tudo ouvindo? certinho. Estamos ouvindo tranquilo. Tá ouvindo. Você Ah, parece estar só com um pouco de delay, assim. Eu percebi você ouvindo bem depois. acho que tá um pouquinho mesmo. Mas tô Mas no... vai passar. Tudo passa. E aí? E aí, tudo bem? Só para saber se você vai tá ao longo da live possivelmente cometendo infrações de trânsito ou você está estacionado, vai. Não, não. Tô estacionado, tô estacionado. Já, É, Só para muito bom. garantir. já basta um cometendo Bom, fraudes aqui, se for o caso. é, Não, brincadeira. O crachá é bom, completamente eu falso. Nem existe a instituição. ó, já está se entregando. Ó. Peraí, não se entrega não. Ó, vamos lá. Eu Por já que dei esse um filtro verde salve. aqui? Tem um filtro verde? Eu tô achando você meio verde mesmo. Mas é a camisa. Sua camisa não é verde, não? Eu botei a camisa verde Ah, aqui. Ah, não, é outra coisa. Ficou ótimo. Olha aí, todo pode, mundo pode ficar verde assim. aqui. Pode ficar assim a live toda. Eu vou achar maravilhoso. Não tem problema nenhum com isso. A gente aqui Ah, aceita toda a incrível. diversidade aí intergaláctica. Mas eu tava dizendo que antes de vocês entrarem, eu já dei um salve para as pessoas do futuro, né? Que são as pessoas que vão assistir a versão gravada. E estava explicando que a gente vai apresentar hoje o projeto do Verdigás RPG. E para resumir, o resuminho do resuminho do resuminho, lá atrás, quando eu estava anunciando ainda, a gente estava fazendo a campanha de financiamento coletivo de Verdigás, a primeira edição, o Diogo me encontrou lá no Imagine, a gente já se conhece há bastante tempo, a gente trabalhou juntos, os três já, e aí Diogo falou que só pela sinopse já tinha gente que tinha potencial para ser um RPG, e eu obviamente concordei, porque eu já tinha escrito o livro, então eu sabia o que tinha mais pela frente aí que podia virar, né? Mas eu expliquei para ele, olha, para ter certeza absoluta que pode ser um RPG, você precisa ver o final, o terceiro ato da história, é onde se revela que realmente tem um RPG ali, onde tem um jogo, onde tem potencial para a história se desenvolver. E aí, nesse ano, então, fazendo a campanha para o segundo livro, não o segundo livro, a segunda edição do mesmo livro, com uma edição aí com mais recursos extras, o principal recurso extra de todo esse processo, ali entre as recompensas da campanha, foi a gente anunciar que a gente faria um RPG, uma versão RPG. Só que no meio desse processo, aí eu quero que Diogo conte, a gente tinha pensado uma primeira forma de fazer isso acontecer, e inevitavelmente quando você junta pessoas que estão interessadas em fazer um processo criativo juntos, a coisa se transforma, vai virando outra e eita, mas isso pode ser aquilo, isso aqui também pode virar essa outra coisa e assim por diante. Diogo, se apresenta aí e conta a história da tua vida do Mesa de RPG. Como é que isso chegou em Verdigás? Não, Tudo brincadeira, começou em pode ser mais. 2002, né, quando eu ganhei um livro de RPG. Então, eu e Itaiguara, a gente tem esse site, né, o mesadrpg.com.br, um site de notícias de RPG. E a gente já tinha a ideia de começar a desenvolver um sistema de jogo, né, para jogar que fosse fácil, que fosse rápido, fosse ágil, né? E a gente lançou o Agile 6, que é o nosso jogo, e nesse formatinho, panfleto, né? A gente participou de uma Game Jam, que é como se fosse uma competição que não tem prêmio, mas é uma competição entre desenvolvedores. E a Game Jam que a gente participou era para desenvolver um jogo que coubesse inteiro em uma página e fosse feito dentro de um período lá de um mês. Então a gente sentou, meteu a bola, começou a escrever, e a gente pensou e fez o Agile 6 nesse formato de folder, né? Ele tem duas páginas, mas o jogo inteiro está aqui, nessa página de dentro. Porque na parte de fora a gente tem só a capa, com a ficha do personagem e regras estendidas, regras extras. Aí a gente fez, bom, beleza, vamos testar esse jogo. A gente foi selecionado para participar de uma mesa de protótipos de um evento de RPG nacional, que é o Diversão Offline, um evento que acontece em São Paulo todo ano. E a gente inscreveu o jogo quando ele estava pronto, essa versão folder, para poder, enfim,
desenvolver mais, né? E aí eles selecionaram, a gente foi para a área de protótipos e começou a expandir. Taiguara foi para lá, foi para São Paulo, levou o Agile uma versão maior do que esse folder. E quando o Ricardo chegou com o Verdigais, que eu nem tinha lido ainda, mas só pela sinopse eu já imaginava esse potencial, eu disse, ó, a gente tem um sistema que a gente está fazendo e o sistema, a ideia é ser rápido, ágil e dá para a gente colocar o universo de Verdigais para transformar num jogo. Aí comprei o livro, na hora peguei autografado, aliás, já tinha apoiado no Catarse, né? Eu peguei lá, eu já tinha apoiado no Catarse, faltava eu pegar o livro. Peguei, li rapidamente, devorei o livro inteiro e já fui começando a alimentar as ideias. Então, inicialmente, o Verdigais RPG era para vir um mapa do condomínio onde se passa a história. O condomínio, eu estou com o outro livro aqui. Tem o condomínio lá, Vila de Canaã, né? Que é onde se passa a história dos Verdigais. Isso. Esse condomínio aqui. E a ideia é que o Verdigais RPG viesse um mapa tamanho grande e no verso dele teria essas regras aqui adaptadas para o sistema do Verdigais. Era a ideia, Só né? que a gente fez. Só que aí a gente pensou, bom, a gente já escreveu muito mais do que esse folder. E a gente pode expandir mais esse jogo. Então foi evoluindo para virar um mini conjunto de regras. E aí eu e Taiguara, a gente aproveitando para testando o jogo, jogando com a galera que tá acompanhando, os créditos de todo mundo tá lá no livro. A gente foi pensando em regras novas, foi expandindo, eu disse, Ricardo, vai ficar muito maior do que um folder, não vai caber na parte de trás de um mapa, vai ter que ser um livretinho. É um livretinho aí com umas 15 páginas. E aí ia ser o quê? Um livretinho do jogo, né? Com as regras e um pouquinho do universo do Verdigais expandido para a galera que quiser continuar. Só que a gente fez, e se a gente escrevesse uma aventura pronta para deixar no livro, para o pessoal que for jogar já pegar aquilo ali e já conseguir narrar uma história inteira dentro desse universo. Aí o livrinho saiu de 19 páginas para um pouquinho mais que isso. E se essa aventura 56, tivesse também vários patches, várias coisinhas ali, várias. O Diogo é o cara que gosta de toda hora estar criando uma coisinha a mais ali no jogo, né? Então, Bom, Taiguara tocou nesse assunto. Eu sinto que Tiago é a mistura do nome de vocês dois, Diogo com Taiguara, Tiago. Taiguara, já que você tocou nesse assunto, explica pra galera de forma muito, muito resumida, quem não conhece, o que é ter um livro adaptado para um RPG? O que é que isso significa na prática, em termos de pegar a pessoa que leu o Verdigais ou que está afim de ler o Verdigais e agora tem um Verdigais RPG? O que é que significa isso na prática? cara, eu não estou acostumado a ser o entrevistado, né? Mas você foi muito bem aí na pergunta. Primeiro, cara, assim, foi incrível eu diria essa aventura, essa primeira aventura de uma jornada que eu espero que seja muito longa, porque foi uma jornada de criatividade mesmo, de criação, de testes, de debates e muito inspiradora com pessoas muito matas, porque vocês dois são pessoas muito, muito inteligentes, muito criativas e todos os debates nossos nas situações que a gente conseguiu ali toda hora criar e construir alguma coisa nova e tudo fluía com tanta facilidade que, assim, lá atrás eu não imaginava, de fato, como o Diogo falou, que fosse possível produzir dentro das nossas condições o que a gente produziu, que é, de fato, um sistema de regras muito mais completo, é um cenário ali muito mais pronto e é uma aventura incrível, assim, muito bem desenvolvida para dar uma introdução ali ao universo do Verdigais. E assim, pô, eu diria até que teve várias situações em que eu fiquei frustrado de fazer parte da criação de tanta coisa e dizer, não, eu queria estar jogando isso, eu queria estar descobrindo em primeira mão essas informações, né? Mas, assim, cara, é incrível. O universo de Verdigais, ele tem várias camadas, né? São tantas camadas ali ao mesmo tempo, acho que não dá nem para chamar de camadas, né? Porque tudo está um pouco entrelaçado entre as várias coisas que envolvem esse mundo. Eu não sei se eu posso chamar de pós-apocalíptico ou se é de fato apocalíptico no ato. Mas assim, o sistema ele tenta reproduzir muito isso. O RPG tenta reproduzir muito isso.
o medo, o horror diante do que acontece naquele mundo, o receio do que vai ser o passo seguinte. A gente conversou em algumas situações e eu me lembro muito disso. Eu disse, cara, e o medo de você não saber quando será o seu último respiro, o seu último suspiro. Como é isso? Se você está em uma situação onde você não sabe qual vai ser o próximo passo que você vai dar e se aquele será a última vez que você vai respirar, né? Eu achei, assim, e isso, entender isso um pouco, acho que ajudou muito a gente no desenvolvimento dessa parte tão complexa que é o mundo de Verdigás. Pô, muito bom. Muito bom. Bem-vindo aí ao Alan. Eu fico com medo de entregar demais aqui. Não, mas uma coisa que é certa é que a gente precisa explicar para a galera. Eu gostei dessa sugestão que eu dei aí no conteúdo que a gente compartilhou ontem, anunciando hoje aqui, que é a ideia de que se você leu a história e você se colocou no lugar do personagem principal, a possibilidade de jogar Verdigás RPG é a notícia de que você também sobreviveu a tudo isso e você vai viver essa cena imaginada, essa sequência, essa narrativa interativa entre pessoas e entre desafios pré-determinados e também com a sorte através do jogo de dados. Esse somatório de coisas vai fazer com que você permita viver um pouco do que é que o João viveu. Só que o que acontece, que eu acho que é interessante, que também vale a pena dizer, é que a jornada do João é uma jornada, apesar de ter vários momentos coletivos, né, de flashbacks, de coisas assim, a jornada dele enquanto personagem ainda é uma jornada solitária, enquanto que isso no RPG não faz muito sentido. Então, de cara, as pessoas precisam já entender, e está explicado logo no começo do material, que é uma jornada coletiva, é uma sobrevivência coletiva, e você vai poder descobrir isso durante o processo. Boa noite aí para a Rúbia. Bom, eu quero mostrar aqui de cara, então, já tinha mostrado um pouco, mas acho que Taiguara está com um probleminha de conexão aí, ele volta já. Mostrar aqui. Essa aqui, eu acredito que está todo mundo vendo espelhado, né? Mas para... Ih, Taiguara foi até embora. Deve estar nos dados móveis, né? Mas aí, ó, o que aconteceu? A gente tinha, como o Diogo falou, a gente tinha programado que a gente tinha... Nossa! A gente tinha programado que ia ser só realmente uma adaptação muito básica, ou o melhor possível desse sistema que eles tinham já desenvolvido para dentro da história. Então eu fui... Só que quando eu comecei a contar para eles o que realmente é a história por trás do que acontece no mundo do João, e aí eles tiveram acesso aí privilegiado, digamos assim, para o que muitas pessoas ficam pedindo como se fosse a continuação do livro. Eles tiveram acesso a alguns conteúdos que poderiam ser, de repente, alguma coisa de continuação, mas já estão aqui. Então, o que era para ser só um folheto, virou um livreto, que tem até expediente, a gente precisa inclusive fazer o registro de ISBN aí, logo. Bom, mas tem a introdução, você consegue entender o que é RPG, consegue entender a dinâmica do que é RPG, a preparação em relação à aventura, para você entender como jogar o Verdigás RPG, porque ele tem suas próprias dinâmicas, né, que foram pensadas com muito carinho. Chegou aí o Felipe, chegou o Rafael também, sejam bem-vindos. A gente está falando aqui sobre Verdigás RPG. E aí, logo de cara, nessa questão de apresentar o que no mundo do RPG é o cenário, né, Diogo? A gente viveu, talvez, o que para mim foi a melhor experiência criativa desse processo todo, que foi eles chegarem para mim e pedirem o que é que você pode dizer a mais, né, sobre tudo isso. E aí eu disse, eu posso dizer muito mais. A questão é o quanto você quer saber, né? E aí, de fato, saiu esse texto aqui, que é o cenário de Verdigás, a vida, a cidade, a vida e a morte após o ataque. Explica aí, Diogo, o que é isso aí pra galera. Então, quando a gente estava fazendo o Verdigás, né, eu disse, Ricardo, eu terminei de ler, eu fiz, Ricardo, a gente vai precisar de coisas novas para o jogo, porque, vamos lá, vamos colocar do ponto de vista, o jogo a partir de agora
quando você vai jogar um RPG, o mundo passa a ser de quem está jogando. Então, deixa de ser, é aquele universo do João, é o universo do Verdigás, mas é o universo, na realidade, das pessoas que estão jogando agora. Você é o sobrevivente, você é um sobrevivente. Cada mesa de jogo que for jogar esse jogo, vai ser uma João Pessoa diferente. Então, elas precisam saber como é que está a situação da João Pessoa após o ataque. Então, assim, o que aconteceu? Como é que estão divididas as cidades? Quem causou o ataque? Os bairros, como é que estão? Qual a letalidade do gás? O efeito que o gás causa? Como estão as plantas, os animais, as ruas? Quando foi que esse fenômeno aconteceu? Tem uma data? Então, assim, foram várias perguntas que eu fui fazendo para Ricardo, após ter lido o livro, eu anotei várias coisas que já tinham lá, mas que a gente precisava de colocar coisas novas para fazer com que o jogo tivesse lá disponível e as pessoas pudessem chegar aqui, ler o capítulo o cenário de Verdigás, a cidade, da vida e a morte após o ataque, e saberem como é que está João Pessoa. Pronto, é assim, essa é a situação da cidade de João Pessoa. Eu acho que teve um... Falou em situação da cidade, começou um alarme de buzina. Eu virei assistir. Eu pensei que já era o alarme de Itaiguara aí no carro. Quando tu entrou, tocou um alarme de buzina. Foi. Aí eu disse, não, então vamos escrever isso. E aí eu fui pedindo a Ricardo, Ricardo, vai mandando as informações, escreve um textinho introdutório de como é que tá João Pessoa, como é que as pessoas vão encontrar. Assim, eu gosto de tratar o Verdigás RPG como sendo o Verdigás um e-mail. Porque a gente tem a história que tá lá no Verdigás. Deixa eu pegar o livro com a capa nova, que é mais bonitinho. Tá aqui. Peraí, o meu já chegou. Eu gosto de pensar que o Verdigás RPG é esse livro aqui, a versão 1,5. É a metade do que vem por aí, digamos assim, da expansão do universo do Verdigás. Quem já leu o Verdigás e quer saber mais sobre essa João Pessoa, no Verdigás RPG vai ter um capítulo que vai estar mostrando como é que está isso. Inclusive com detalhes, né, com símbolos que são descritos no livro e aqui estão em formato de imagem, que eu até pedi a licença. Ricardo, eu posso elaborar esse logo? Ele vai fundo. Eu fui lá, estudei heráldica e consegui fazer. Então, assim, é meio que para situar os jogadores e o mestre nesse universo. Então, eu gosto de tratar como se fosse isso. É uma continuação do Verdigás, o mundo está assim agora. E aí, na aventura, quando a gente foi fazer a aventura, eu pensei nisso. Eu disse, não, vamos fazer a aventura nessa cidade, a mesma cidade, só que se passando aonde? Se passando em outra região. Então, enquanto a aventura de novo está acontecendo no canto, a aventura do RPG dos sobreviventes está acontecendo em outro lugar. E é uma aventura que se passa 3 dias depois do ataque. Então, assim, ela é paralela ao começo do livro, mas é muito antes ainda assim. O livro, ele já é um pouco mais à frente, né? Pelos primeiros capítulos a gente consegue entender que já passaram-se algumas semanas, mas o jogo não. O jogo já começa no comecinho, ali no ápice, acabou de acontecer, a João Pessoa está assim. E nessa introdução, né, que a gente tem na aventura, a cidade, a vida e a morte após o ataque, já é pós-livro. Então, a gente cobre o comecinho do caos e cobre também o pós-Verdigás. Né? A gente tem algumas informações do pós-Verdigás. E para facilitar, para situar as pessoas nesse universo, esse trecho que vem com coisa nova está entrecortado por alguns trechinhos do livro, né, do próprio Verdigás, com a indicação da página onde está, para você saber aí, se situar dentro desse universo. Isso foi muito legal. E aí a gente puxa aqui por um gancho, que eu quero passar para o Taiguara para ele falar um pouco sobre uma outra coisa, mas antes esse gancho que é interessante. Veja, a gente preparou um material que você não precisa ter lido o livro para entender, para viver a experiência, mas tendo lido o livro, você vai viver a experiência da forma mais completa possível. Porque o RPG ele só existe por causa do terceiro ato do livro. Ele existe como um todo, ele depende da narrativa como um todo, no clima, na percepção descritiva, da vivência dos personagens e tudo mais. Mas só existe por causa da virada final da história no terceiro ato. E isso faz com que eu tenha que ter apresentado para o mesa de RPG essa visão que entrega bastante de coisas que não estão na obra. Então, tem coisa que não está no livro e que se você for olhar as primeiras páginas do Verdigás RPG, você vai encontrar.
talvez até algumas respostas que você não tenha tido, tem várias coisas nesse sentido, e isso é uma experiência que é bastante normal no mundo dos spin-offs, das adaptações entre, sei lá, histórias em quadrinhos e jogos e desenhos animados, filmes e livros. Esse processo, quando a gente trabalha com narrativas que têm um foco muito grande em trama, em construção de mundo, a gente tem essa possibilidade de fazer isso com uma certa facilidade e um certo prazer até, né, de desenvolver isso. Então, é um pouco como, salvas as enormes diferentes proporções, é como estar assistindo uma trilogia do Star Wars e depois você está assistindo um pouco ali uma série que tem no Disney Plus, porque você tem uma história de um personagem específico, mas esse personagem você consegue entender outras questões sobre aquele universo, sobre a política, sobre as regras e assim por diante. Mas nem só de narrativas verticais RPG, mas de uma série de regras que foram bem analisadas e estabelecidas, e isso foi uma das coisas que mais me impressionou na construção, no desenvolvimento do jogo. E eu queria que o Taiguara falasse sobre isso, porque eu percebi como que isso era um negócio minucioso, assim, exige experiência, né, Taiguara, de ter jogado, de ter mestrado, de entender a dinâmica das regras, de como as coisas vão se resolver na mesa. Como é que foi esse processo? Cara, pegando um pouco pelo que Diogo falou lá no comecinho da nossa conversa sobre o impacto que ele sentiu na leitura do livro, de enxergar que aquilo ali era todo um universo que merecia expansão e que a gente poderia desenvolver. O meu impacto foi, e eu até te comentei isso, né? Para mim, o grande personagem do livro é o cenário, é o mundo que foi construído ali. Tanto é que eu me identifico muito mais com o coadjuvante do que com o protagonista em si. Eu tenho um dos coadjuvantes que eu acho uma coisa maravilhosa, perfeita, sensacional, e eu tenho vontade de jogar e brincar e criar novas coisas com aquele personagem e tudo mais. E pelo grande protagonista, na minha opinião, ser o cenário em si, o universo que foi criado, é que a gente entendeu e pôde enxergar que aquilo ali tinha inúmeras possibilidades de expansão e de desenvolvimento. Para isso funcionar, a gente precisava casar com um game design, né? Precisava casar aquelas ideias, aquele universo criativo com, mas como isso aqui pode ter regras? Como isso aqui pode ser jogável? Como isso daqui, de fato, pode ser adaptável para as pessoas, ao mesmo tempo, sentirem a atmosfera de terror e se divertirem, né? Se divertirem, que é o principal. Terem pequenas crises de ansiedade e ainda se divertirem, né? E esse foi o grande desafio, mas quando a gente foi debatendo, quando a gente foi construindo as várias idas e vindas e reviravoltas de, mas qual o efeito disso, mas qual o impacto desta cena que acontece no livro, mas quando eles se deparam com determinadas pessoas, determinadas situações do livro, como isso seria em uma situação onde as pessoas possam jogar aquilo ali. Então, por mais desafiante que seja, a gente percebeu imediatamente o quanto aquilo já estava muito pronto. Tudo que tinha sido construído, tudo que tinha sido desenvolvido ali, e mesmo que, e aí é óbvio, né, o livro não vai entregar tudo, não tem necessidade de estar entregando tudo, assim como um jogo, seja um jogo de RPG, seja qualquer outra expansão ali que seja desenvolvida a partir do livro, também não tem a pretensão de entregar tudo, né? A ideia é muito mais deixar aquelas pequenas lacunas que elas sejam preenchidas pelos jogadores, que elas sejam preenchidas por quem for se envolver com aquele universo, e aí você torna ele sempre um pouquinho mais seu, né? Sempre que você joga, sempre que você tem esse momento de imersão nesse novo universo, nesse novo cenário,
que é o Verdigás, você vai conseguir desenvolver e preencher essas lacunas por si mesmo. E aí isso que foi incrível. Porque algumas lacunas a gente preencheu e Ricardo deu o puxão de orelha. Não, isso não. Teve isso e teve... Outros a gente de fato avançou ali e tal, foi muito bacana. Eu ia falar justamente sobre um desses casos, assim, um dos casos extremamente positivos, e aí é um micro spoiler aí, mas existe um elemento do livro que está logo no começo, que é falado, que é claro logo no começo, é que depois do ataque, o que é uma fumaça gasosa, né, obviamente, o que é um gás flutuando ali no ar, vai se tornando aos poucos um pó que vai ficando nas pessoas, nas casas, nas roupas, no chão, por todos os lados. Esse pó, por natureza, ele não está como é em The Last of Us, como os esporos, que ele está o tempo todo voltando a uma situação de estar flutuando. Ele está no chão, mas se bate um vento, se alguém sopra, se alguém abre uma porta com muita força, essas coisas podem acontecer, ou seja, esse pó pode se levantar de novo como uma poeira e se tornar uma espécie de fumaça novamente. E isso foi uma coisa que eu pensei até um certo ponto no livro. Chegou um momento na narrativa que eu não precisei em nenhum momento, sei lá, transformar isso num artifício narrativo específico, a não ser situacional, assim, para explicar cenário. Só que acabou que isso virou um dos elementos extremamente importantes do processo criativo do RPG. Né? Ricardo, mas o pó, se eu botar ele dentro de um vidrinho e fechar o vidrinho e jogar, e ele estourar na testa de uma pessoa, a pessoa morre. Que eu perguntei, eu metralhei Ricardo de perguntas. Eu disse, sim, mas se eu fizer isso aqui? Mas e se eu colocar na água? Mas e se eu colocar numa tubulação? Mas e se eu fizer não sei o quê? Isso e se eu é a melhor forma. Como ar? Se eu botar numa seringa, se eu injetar na veia, se injetar na veia de outra pessoa. E aí foi legal, porque quando ele foi fazendo essas perguntas, eu mesmo fui vendo como que isso tinha um potencial que eu não tinha percebido e que tinha todo o potencial para ser um elemento de jogo, que não necessariamente vai ser um elemento literário, vai ser um elemento narrativo, mas, voltando ainda no exemplo de The Last of Us, que com certeza foi uma inspiração para isso, no jogo você sabe que você vai precisar fazer outros caminhos, porque você vai precisar pegar uma máscara para trazer de volta a máscara, para poder ajudar a pessoa a ir com você, porque ela está sem a máscara, que aí sem ela não vai... Pronto, aí no jogo isso vai virar muitas coisas, né? E aí eu queria passar para Diogo para ele falar um pouco, para a gente finalizar essa parte, porque acho que a gente já vai entrando no texto final aí da nossa live, mas Diogo falar um pouco sobre a parte mais hard mesmo aí do RPG, no sentido de essa ideia das características de personagem, a ideia de como que é mais simplificado, né, assim, inclusive o processo. Que essa foi uma das coisas que eu achei... Eita, agora caiu de novo. Foi uma das coisas que eu achei mais interessantes no método, no sistema deles, essa ideia de que você tem uma forma mais simplificada e rápida de desenvolver personagens com menos regras, com mais facilidade, e aí se desenvolver algo específico para a partir do... Vocês chamam de Agile ou Agile 6? Agile 6, né? Agile 6. Agile 6. A partir dele vocês desenvolveram a adaptação para Verdigás RPG. Aí fala um pouquinho aí sobre os perfis de combatente, influente. Então, a gente joga muito, a gente jogou muito, né? Meu primeiro RPG foi 3DT, que é um sistema que foi criado aqui no Brasil, um sistema brasileiro. Eu também. Do Marcelo Cassaro, e que utiliza D6, dado comum que você encontra no seu tabuleiro de War, no banco imobiliário, em qualquer lugar. Hoje em dia já está mais fácil você encontrar os outros dados de RPG, porque RPG está na moda e tal. Depois de Stranger Things, 2016, por aí, na pandemia cresceu muito, então qualquer lugar, você vai numa livraria, vende os dados de RPG e tal. Só que aí o que acontece? A gente foi progredindo, começou a jogar sistemas mais complexos, foi aprendendo a jogar Tormenta 20, D&D, jogos que utilizam todos aqueles dados esquisitos lá do RPG, que vai do D4 até o D20 e tudo mais. Mas a gente também foi, ao mesmo tempo, conhecendo outros sistemas e um tipo de sistema conhecido como PBTA, que é o Powered by the Apocalypse, que é um jogo que utiliza muito o perfil, muito mais focado na narrativa do que na parte simulacionista e de jogo mesmo.
E, por exemplo, enquanto que você pega um D&D da vida, que você tem, o tabuleiro é importante, o posicionamento das pessoas no jogo é importante, exige muita estratégia de jogo para você poder fazer um combate, fazer uma coisa. A gente queria fugir disso, a gente queria focar na contação da história, na narrativa. Mas o RPG é um jogo, então não pode ser só narrativa, senão é um teatro improvisado. Então a gente precisa de algumas regras, algumas condições para a gente usar. E quando a gente criou o Agile 6, até já nesse formatinho aqui de folder, a gente pensou bem simples, vai utilizar 6 dados comuns de 6 lados, né, como esses que a gente encontra no jogo de War e tudo mais, né, tem um conjunto, tem um kitzinho aqui com alguns. Porque você consegue achar isso em qualquer lugar e tudo mais, e tudo é focado em múltiplos de 6. Foi uma ideia que a gente pensou. Então, no nosso sistema, como é que funciona? A gente tem 3 tipos de conceito de personagem, que são personagens combatentes, que é um personagem mais voltado para a questão física, para atributos físicos. Então, a gente tem policial, a gente tem um lutador, um atleta, são personagens que têm a força física ou resistência física como principal característica. A gente tem os personagens especialistas, que estão muito bons em características mentais. Então, por exemplo, um pesquisador, um eletricista, um médico, alguém que trabalha com algo muito mais técnico, digamos assim. Então, esse é um personagem que tem um conceito especialista. E a gente tem os personagens influenciadores, que são os personagens cujo conceito é mais voltado para a parte social, para atributos sociais. Então, por exemplo, um jornalista seria um personagem influenciador, um apresentador de TV, um pastor, um padre, né, alguém que trabalha com essa parte, né, até mesmo um social, um influenciador social, um social media, é um influenciador mesmo, exato. Mas não só isso, né? Influenciadores não são só isso, mas são pessoas que usam dessa parte social para crescer. Então, esses são os 3 conceitos que a gente tem: combatente, especialista e influenciador. E a gente tem aspectos. Aspectos são características do personagem, né, de comportamento, digamos assim, coisas que em outros jogos poderiam ser uma perícia ou uma coisa assim, mas que são muito voltados para as questões de si. Né? Então a gente tem 12 aspectos no V de RPG, no Agile 6 também, que são, por exemplo, um personagem que é habilidoso, um personagem que é cauteloso, ou um personagem que é bruto, né? Ele age de forma bruta, como falar, como agir mesmo fisicamente. A gente tem personagens que podem ser intimidadores, altruístas, farsantes, sinceros, sábios, perspicazes. Tem várias características que a gente chama de aspectos e que definem o personagem. E aí sempre a gente tem um personagem vai ter um conceito e 2 aspectos. Esses aspectos não podem ser antagônicos. Né? Então, por exemplo, você não pode ter um personagem que é habilidoso e bruto ao mesmo tempo. Aliás, até pode, né? Ele não pode ser habilidoso. Enfim, tem características que você não pode ser 2 ao mesmo tempo que elas sejam antagonistas. Porque aí não faria sentido o personagem ser sincero e ser farsante ao mesmo tempo. Isso não faz sentido. Uhum. Né? Então o personagem não tem como ser sincero e farsante. Então a gente tem colunas que a gente delimita esses atributos para que a gente tenha 2 aspectos diferentes. E eles delimitam o que o personagem pode fazer. E isso influencia no jogo na hora de rolar os dados. Né? Então no Agile 6 a gente sempre vai rolar um dado para fazer um teste de jogo. Então, quando é que a gente faz um teste? Quando alguma situação narrativa vai ter um resultado incerto. Eu gosto sempre de usar esse experimento. Né? O personagem chegou, está lá vasculhando, esse exemplo está lá no livro. A personagem que chegou na antiga prefeitura e ela viu que tem um monte de entulho embaixo, mas ela quer subir para entrar pela janela do primeiro andar. Então ela diz, a pessoa que está jogando com essa personagem diz, eu vou querer escalar por ali. Então o mestre, bom, vamos ver se você consegue escalar ou não. Isso é uma situação que é incerta. Você não pode. Se for uma coisa muito fácil, tem uma escada, você pode assumir que ela consegue. Mas como ela vai ter que passar por uns entulhos, então a gente presume que precisa rolar um dado. E a gente sempre rola um dado. E se você tem algum aspecto, ou característica, ou conceito que ajuda nisso, você vai jogar um dado extra para isso. Então, por exemplo, se essa personagem que quer escalar, ela tem algum conceito combatente, ela vai ganhar um dado extra, ela vai jogar 2. Se ela é habilidosa, ou se ela é, por exemplo, cautelosa na hora de como um dos aspectos, ela pode jogar mais um dado extra. Porque ela vai ter uma cautela, vai saber escolher o lugar ideal para escalar, e ela vai jogar 3 dados, que dá mais chances dela conseguir
o feito que ela quer do que alguém que não teria. Só que esses aspectos eles também influenciam de forma negativa. Então, por exemplo, se essa pessoa tem um aspecto bruto ao invés do cauteloso, ela vai ter um dado a menos para jogar. Porque eu diria que ela vai tentar escalar de forma bruta. Isso pode fazer com que ela se machuque ou que ela derrube os escombros. Então, como é uma situação que um aspecto pessoal influencia negativamente no que, no que a pessoa está tentando fazer, então ela vai jogar um dado a menos. Então, ou seja, esses conceitos e os aspectos dos personagens, eles influenciam na quantidade de dados que você vai jogar para acertar alguma coisa ou não. E os resultados são bem simples, né? O resultado 1, 2 ou 3 é uma falha. Então, se o personagem falha no teste, vai ter alguma consequência por conta disso. Ele, além de não conseguir o que queria, pode ter uma consequência. Um resultado 4 ou 5 é um sucesso parcial, que a gente chama de só de parcial, que é o personagem consegue o que queria, mas vai ter alguma mini consequência. Nesse exemplo aí da escalada, se a pessoa tirou um parcial, ela consegue subir, mas de repente derrubou os escombros, agora ela não vai ter como descer pelo mesmo lugar, vai ter que procurar outra saída. Essa é uma consequência. Ou então ela conseguiu subir, mas machucou a perna, vai andar mancando agora até o final do dia. Então tem uma consequência. E o número 6 é um sucesso. Então, assim, quanto mais dados você puder jogar, até um limite de 6, né, que são 6 dados que a gente tem, mais chances de você ter um sucesso você vai ter. Então, dependendo do que você está tentando fazer, a característica do seu personagem, o conceito ou o aspecto, pode influenciar. E uma coisa extra que a gente tem também no Agile 6 são os traços de personagem. A gente resolveu fazer isso diferente dos outros RPGs que a gente joga, né, do D&D e outro mais, que tem aquela árvore de evolução. No D&D você tem a tabela dos personagens e você, quando a sua classe evolui de nível, você escolhe quais os atributos você vai evoluir, né, qual você vai upar no seu próximo nível. No Agile, a upagem do personagem é feita de uma forma diferente. Ela é feita com base nas experiências de jogo. Ou seja, o que o personagem faz. Se ele tiver um sucesso crítico, que é quando você joga mais de um dado e saem pelo menos 2 números 6, ou seja, 2 sucessos, se você fez uma rolagem de dados e caiu 2 6, você tem um sucesso crítico. Isso significa que o seu personagem é muito bom naquilo, ele passa a ser muito bom naquilo, digamos assim. Então, se aquela pessoa está escalando e ela tirou 2 números 6 no teste de escalar, ela passa a ganhar um traço de alguma pessoa que vamos supor, ela usou o aspecto habilidoso, ela passa a ter o traço habilidoso em escalar. E aí, da próxima vez que ela for fazer um teste de escalagem, ela vai ganhar mais um dado para jogar, porque ela agora adquiriu aquele traço. E você pode também perder esses traços, né? Se de repente você tira uma falha crítica, que é quando você tem um resultado falha e 2 números são iguais. Então, se você jogou 5 dados e todos os números foram abaixo de 3 e teve lá 2 e 2 repetido, você teve uma falha crítica. Você perde um traço que você adquiriu. Então, os personagens, eles são mutantes. Eles vão... as características, né? Esses traços, eles não são mutáveis. Você pode ganhar traços novos conforme você vai fazendo novos testes diferentes, mas, dependendo do teste que você faz, se você for muito azarado, você acaba perdendo aquele traço e aí o personagem acaba adquirindo uma coisa nova, ou enfim, vai desenvolvendo coisas novas. Então, a evolução ela é feita conforme a experiência de jogo e não uma tabela pré-definida. É de acordo com o que o seu personagem fez naquele universo e o que ele teve sucesso ou não, vai fazer com que ele cresça, com que ele evolua, com que ele ganhe mais dados para os próximos testes e vire um personagem completamente diferente. Né? Então, a gente tem essa característica. Eu gosto disso porque isso a forma mais fácil de entender é se você jogou GTA San Andreas. Porque se você andar muito de bicicleta, você fica bom em bicicleta. Se você for para academia e malhar muito, você fica fortão. Exatamente. E assim vai. Se você dirige bastante, você dirige mais moto, você ganha habilidades específicas de andar mais de moto. E eu gosto porque a mecânica de GTA San Andreas é uma forma muito simples de você entender RPG. Assim como foi essa rápida explicação de Diogo sobre as dinâmicas do jogo, assim, porque, em essência, depois que você entendeu um pouco do que é o cenário, numa mesa, né, que é exatamente o que eu quero terminar aqui, convidando a galera que está curiosa, que estiver assistindo depois desse vídeo. No próximo dia 19 de outubro, a gente vai ter a primeira mesa de Vertigais RPG, vai acontecer dentro da programação da convenção Top Top, lá na Casa José Américo, aqui em João Pessoa. É de graça para entrar, é de graça para participar da mesa. Só vai precisar chegar lá a partir das... O evento é de 2 às 19, mas a mesa vai ser a partir das 3. E aí, você chega lá e, tipo, não assistiu aqui a live toda, mas tá vendo essa parte, como é que vai ser? Você vai conseguir entender rápido o cenário e essas regras rápidas que
que ele passou aqui, sem ter lido o livro, sem ter lido o próprio livreto do Verdigás RPG, sem conhecer a fundo as regras, porque é uma dinâmica que você consegue aprender em tempo real. Enquanto vai jogando, inclusive, não necessariamente se preocupando em aprender tudo antes. Que isso sempre foi, para mim, a maior bronca para jogar mais RPG. Eu tenho muita dificuldade de assimilar coisas complexas demais para poder me divertir. As mecânicas, para poder me divertir, eu preciso aprender tanto assim, aí eu evito. Então eu gosto muito de jogo de tabuleiro, porque eu ia lá na antiga casa de jogos de tabuleiro que tinha aqui em João Pessoa, que fechou recentemente, e que tinha um cara lá que era o mestre da casa, que ele chegava na sua mesa, 5 minutos, ele explicava para você como jogar e você aprendia e ia se divertir. E eu acho que o legal para quem está de repente interessado, ainda não conhece Verdigás RPG, é que isso é uma forma interessante de você viver uma experiência nova, e se você leu o livro e gostou a ponto de querer saber mais, viver mais, vai ser uma forma muito legal de você viver isso na prática, inclusive, brincando de interpretar um pouco, tomando decisões e assim por diante. Então, tá aqui, e aí o que eu tenho para dizer para vocês os apoiadores da segunda edição no Catarse já receberam hoje o link para baixar isso aqui, PDF. A gente tinha prometido, como eu falei antes, tinha prometido só um folheto, e a gente está mandando um livro de 56 páginas em PDF para vocês, com nada menos que fichas de personagem prontas para você já jogar. Se você tem uma galera que você joga, você quer experimentar, o Diogo está mostrando aí. Tem os mapas que estão aqui nessa versão, na versão impressa, você recebe o arquivo maior, para caso você vá realmente montar uma mesa e você quiser imprimir, assim como o Diogo está mostrando também, você pode imprimir eles coloridos. E aí eu quero que o Diogo prepare aí os dados que ele estava mostrando. Os exemplares físicos, a gente vai vender sempre com o kit de 6d6 verdinhos e translúcidos. O sempre que eu quero dizer é sempre essa temporada, tá? Porque isso vai ser limitado. Vai ter uma hora que ou isso vai virar outra coisa, ou a gente vai parar de vender com os dados. Todos os apoiadores, eu revelo aqui para quem apoiou e não sabe ainda, todos os apoiadores das recompensas de colecionador que vão receber isso impresso, vão receber também esses 6 dados. As pessoas os kits já estão todos montados aqui, só falta enviar nos correios, que eu devo fazer isso entre amanhã e segunda-feira. E na Top a gente vai ter alguns exemplares desse que podem ser adquiridos separados ou dentro do kit de colecionador, que a gente tem algumas poucas unidades que a gente também fez. Então todos eles vão vir com os dados, e no kit de colecionador tem até um caderninho ali também para de repente você fazer suas anotações de jogo e assim por diante. Então, senhores, esqueci alguma coisa? Só um pouquinho da aventura, né? Para poder a gente situar as pessoas que vão jogar. Eu acho que vão encontrar, né? Eu acho que tem que dar só a sinopse. Eu acho que tem que ficar o gostinho para todo mundo ir lá agora, olhar os seus PDFs. Foi muito bom de fazer. Porque a gente mostrou o mapinha, porque a gente pensou, como eu tinha dito, né? A gente resolveu fazer uma aventura que fosse longe de onde acontece a história do livro. O João tá lá no cantinho dele, lá no condomínio, sim, lá do outro lado, mas a gente trouxe a aventura mais para perto da cidade, do centro da cidade, mas ela se passa dentro de um hospital. E é por isso que o nome é Emergência Mortal, né? A gente tem um hospital, que a história se passa, é um hospital fictício de uma pessoa que a gente fez. E os personagens prontos, eles são todas pessoas que sobreviveram por alguma coisa, deixa eu ver se eu trago aqui, dentro do hospital. Estavam lá por algum motivo e acabaram sobrevivendo ao ataque. Então a gente tem, por exemplo, um cozinheiro do hospital que sobreviveu, a gente tem uma segurança do hospital que sobreviveu. Esses personagens prontos é justamente porque, como o Ricardo falou, chegou lá na Top, vai querer jogar, não precisa nem ter o trabalho de fazer o personagem. Se quiser fazer o seu sobrevivente, até mesmo você mesmo quiser fazer isso, você dentro do jogo você faz. Mas também tem personagens já prontos para jogar. A gente tem também um músico que estava lá acompanhando um paciente, tem um médico, um zelador do hospital, uma enfermeira e uma médica. Então são pessoas que estavam no hospital e acabaram sobrevivendo. Só que agora houve um ataque, se passaram 3 dias e agora? Vocês têm que sair desse hospital. Por quê? A comida está acabando, a luz está acabando, a água está acabando, o gás está começando a assentar. E o que é que você vai fazer na sua vida? Você não sabe nem o que aconteceu.
Só sabe que jogaram gás em cima da cidade, saíram matando todo mundo. E agora? O que é que você vai fazer? E aí é onde começa a história. E agora? Vocês se encontraram, por acaso, perceberam que sobreviveram, o mundo está um caos, e agora? O que vocês fazem? E aí a nossa aventura começa justamente nesse hospital, que a gente tem os mapinhas, né? Eu fui lá fazer mapinha por mapinha dos andares do hospital, está disponível online, né? Quem já recebeu hoje o e-mail do Catarse já vai poder baixar esse material para jogar. Se quiser jogar agora e já fazer as impressões também já pode fazer. Mas vai poder baixar esses arquivos, né? Eu fiz aqui uma versão para mim que está 2 folhas, 2 mapas de cada andar na mesma folha. Mas aí, para facilitar a vida, no arquivo digital é um andar por folha, tá? E a gente tem o livrinho para quem quiser, enfim, baixar. Tem a versão econômica, preto e branco, né? Que é essa daqui. E tem a versão colorida também, né? Tá disponível para download, né, com esse material. E vem junto com esses mapas, vem com essas fichas para jogar essa aventura que você passa aí dentro do hospital na cidade. E você vai precisar sobreviver neste ambiente. Por isso que o nome da aventura é Emergência Mortal, né? A emergência está aí, foi implantada, e agora você, médico, né, você é especialista, você, segurança do hospital que é combatente, ou você, músico que é influenciador, como é que você, nessa situação, vai sobreviver a esse caos, né? Que está aí. Pô, muito bom. Iminente. Então, dá um salve aqui para o grande Carlos Siqueira, que está aí, deve ter acabado de sair do jornal e está aqui na live, dizendo para ele que tudo que a gente está falando aqui é ficção, tá? A gente não está falando nada que está acontecendo no mundo real, apesar de que em Campina Grande, recentemente, teve uma situação que, de certa forma, remeteu a essa narrativa. Mas obrigado, Siqueira, pela sua presença aqui, viu? Pois é. Mas, enfim, é incrível a decisão, inclusive, porque essa não foi a decisão de ser uma narrativa dentro de um hospital, dessa forma. Não foi algo que eu participei, eles trouxeram a proposta e eu fiquei super feliz com a ideia do que era e tudo mais. E, enfim, incrível. E o desenvolvimento de personagens também, tudo isso tá maravilhoso. Eu realmente recomendo uma coisa. Se você leu o livro, você gostou do livro, e você já recebeu agora o PDF no Catarse, você pode trocar ideia com outras pessoas, com a gente até. Vai ler o cenário, a parte que está no começo, mesmo que você não se interesse por RPG. Leia o cenário e depois leia a aventura. Você vai encontrar falas de personagens. É uma leitura diferente, porque não é uma leitura narrativa convencional. É uma leitura funcional. Ela está sempre explicando as razões de cada coisa. Mas você, no meio dessas... Né? É uma estrutura de jogo. Então, mas no meio dessas coisas, você encontra a descrição dos personagens, a percepção deles, as habilidades dele, como é que ele encara todas essas coisas, como é que ele vai reagir, tanto deles como dos antagonistas a eles, que fazem parte da narrativa também. Então, se você está afim de, enfim, ampliar a sua leitura, esse é o momento, chegou a hora, porque nada garante que vai ter continuação, nada garante que teremos outras coisas. O que tem para hoje é isso, não posso prometer mais nada. E olha, eu digo mais também, se você dizer, se você for jogar a aventura lá na Top Top, ou se você vai querer jogar essa aventura com outras pessoas, se você não for mestrar essa aventura, então é melhor pular a aventura para não pegar spoiler do jogo. É mais divertido jogar quando você não sabe do final. Aí a minha recomendação você pode ler a parte do cenário, lê a parte das regras e vai lá pro final do livro e lê só as fichas prontas para escolher o seu personagem que você vai jogar. Lá tem a historinha de cada um dos seus personagens. Pra galera pula a aventura, se você quiser jogar, pula. A gente vai narrar essa aventura lá no Top Top. Então, se você quer jogar, quer conhecer em primeira mão o que vai acontecer nesse hospital, né, as diversões nesse hospital, aí você pula essa parte, deixa para ler depois que jogar lá na Top Top. Pra galera que já é jogador e jogadora, já sabe que não vale a pena ler certos trechos para não quebrar a sua experiência, né? Enfim, a editora Livro é uma editora que está sempre buscando narrativas para além da página, e uma das razões disso é simplesmente porque é o que eu faço desde muito tempo. Essa aqui é a primeira coisa que a gente está fazendo, mais oficialmente, como um segundo produto, derivado de um primeiro produto chamado Livro, e aí esse segundo produto agora, Verde Gás RPG, e hoje a gente estreou o nosso site, tá lá o livro.store, tá botei um story ainda há pouco aqui no perfil, se você ainda não conhece, corre lá, porque a gente tem aí o lançamento da segunda coisa que vem pela frente, que é
a segunda edição do livro O Menino que Queria Jogar Futebol, do nosso querido amigo Felipe Caldas, que está chegando nos cinemas. Então é uma narrativa para além da página, com glamour, com estrelas globais, com muita festa cinematográfica. Então corre lá para também garantir o seu livro na pré-venda. Se você gosta de histórias emocionantes, reais, essa é uma excelente escolha para suas leituras. E vem mais, tá? Próximo lançamento da livro vai envolver também um pouco de jogo, um pouco de livro interativo, a gente vai ter outras coisas pela frente, mas o que importa agora é também lembrar para todo mundo que dia 19 a livro vai estar lá na Top Top Convenção e o Mesa de RPG vai estar junto com a gente, não só apresentando o livreto Verdigais RPG, vendendo o livro Verdigais RPG, se você quiser, também assinando, dedicando, mas com a primeira mesa oficial do Verdigais RPG, chamada Emergência Mortal, vivendo essa aventura específica desenvolvida e criada pela galera. Quero um dia ainda que se tenha a aventura dentro do condomínio Vila de Canaã, com as dinâmicas das ruas, do condomínio, do parque, das piscinas, do bosque. Isso é uma coisa que eu espero, torço que um dia aconteça, que alguém faça e que a gente possa descobrir isso aí. Mas, enfim, agora vamos um passo de cada vez. Beleza, senhores? Agora eu acho que conseguimos, né, passar tudo. Taiguara vivendo altas emoções aí de conexões. Tem mais alguma coisa a adicionar, senhor Rangel? Cara, não, vocês são show, assim, muito boa a explicação do Diogo também. Eu vou dar só um arremate aqui ainda que ele não falou, mas que, assim, pontos sobre aquilo que a gente começou, nem sei quando foi, mas alguns anos atrás, eu acho, que foi de uma ideia de dizer assim, em vez de ficar adaptando toda hora, tendo que adaptar um sistema de tal coisa que não se adequa, vamos fazer uma coisa aqui, mas do jeito que a gente gosta e tudo mais, um jogo mais interessante e tudo mais. E eu não imaginava, e eu até comentei isso uma vez, se uma pessoa lê isso aqui, não precisa nem jogar, nem fazer nada, assim, nem pagar por isso. Se uma pessoa lê isso aqui, eu já estou satisfeito, porque uma pessoa gostou disso aqui e se interessou e foi lá e leu. E aí eu já acharia incrível, assim. E era exatamente essa a proposta de fugir totalmente do que é o RPG mais tradicional ali, tanto é que a gente usa adjetivo em vez de verbo, em vez de substantivo. Tanto é que a gente usa o mínimo de números e mais termos específicos, palavras mesmo, uma descrição de um personagem em uma frase. Então isso tudo foi uma coisa que a gente queria mesmo fugir de alguns clichês aí mais tradicionais. E a surpresa, né, as surpresas que a gente teve, obviamente, ao longo desse percurso foram o fato de que foi um dos 5 jogos aceitos na área de protótipos do Diversão Offline, que é talvez o maior evento de jogos de tabuleiro do Brasil, um dos maiores da América Latina. Foi um dos 5 selecionados para lá. Depois disso, a gente fez o sisteminha mais simplificado, depois de todos os playtests e tudo mais que a gente fez lá na área. A gente fez essa versão simplificada aí do AB6, que teve também, a gente jogou lá na Game Jam Internacional, tem uma versão em inglês dele também, quem quiser ver a versão em inglês dele também. Pois é. E a gente chegou a estar no top 5 lá dos mais baixados entre, 800 outros jogos, assim. Foi muito legal isso também. E eu não imaginava nunca que a gente já ia encontrar uma oportunidade tão boa de adaptar uma história tão legal, assim, um cenário tão incrível para um jogo já de imediato e que ia funcionar tão bem assim. Então, é só agradecer mesmo a vocês pela oportunidade de desenvolver isso aí. E colocar no mundo, né? Porque no final das contas botar agora que está começando. O rolê está começando só agora. Só porque a gente já está nesse processo já faz meses, né? Meses e meses e meses. Desde o final do ano passado, praticamente, que no mínimo o Diogo, depois que terminou de ler, está gestando aí tudo isso. E depois cada um foi entrando no processo de forma mais direta. E enfim, estamos aí. Está oficialmente lançado para o mundo. Nos próximos dias vai estar disponível para você comprar também, tanto o PDF como o livreto com os dados lá no site da Livro. Beleza? Senhores, muito obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado para quem participou. Obrigado para quem está assistindo no futuro. Nos vemos dia 19 lá na Top Top Convenção. Vamos dar o gás. Sem máscara.
Vamos dar o gás, vamos dar o gás. Abraço. Valeu. Tchau.